Minha mãe cobrava aluguel de mim e depois deu meu quarto para minha irmã e os filhos dela sem me perguntar. Ela ainda me chamou de egoísta por reclamar. Saí de casa discretamente, levei tudo o que tinha pago e deixei a casa desmoronar quando meu dinheiro se foi. Oi, Reddit. Eu pensei que morar em casa seria uma decisão inteligente enquanto eu construía a minha carreira e juntava alguma economia. Mas, no fim, eu só estava financiando as escolhas de outras pessoas. Saí quando eles ultrapassaram o limite, e foi aí que tudo realmente começou a dar errado. Deixa eu explicar como começou. Meu nome é Nega. Estou na casa dos 20 e poucos anos. Trabalho remotamente em uma área técnica que paga bem, desde que você se concentre e não vacile. Voltei para casa alguns anos atrás por opção, não porque tinha esgotado minhas opções. Fazia sentido financeiramente e me permitia focar no trabalho sem gastar dinheiro com aluguel em algum lugar onde eu mal dormia. Morar em casa não era algum tipo de situação triste. Era um acordo. Eu pagava o aluguel todo início de mês pontualmente, pagava a internet, dividia as contas de consumo e geralmente comprava mantimento sem ficar contando. Ninguém estava me sustentando. Se alguém estava ajudando a manter a casa funcionando, era eu. Não me gabava e não esperava elogios. Só cuidava da minha parte e ficava na minha. Meu trabalho não é algo que você pode fazer apenas com um laptop no sofá. Eu precisava de um setup sólido e de silêncio. Meu quarto não era só um quarto. Era meu espaço de trabalho. Mesa, monitores, equipamentos, cabos organizados, tudo limpo, tudo no lugar certo. Eu construía aquilo aos poucos, peça por peça, e mantinha tudo impecável. Quando eu fechava a porta, estava no trabalho. Simples assim. A casa, em si, pertencia à minha mãe, Joyce. Ela gostava de lembrar as pessoas disso quando convinha. Joyce age mais pela emoção do que pela lógica. Ela não grita muito, mas sabe controlar o clima de um ambiente. Se ela está estressada, todos sentem. Se está calma, as coisas vão bem. Financeiramente, porém, ela dependia de mim mais do que gostava de admitir. As contas não desapareciam sozinhas, e ela nunca recusou minha ajuda. Nos dávamos bem porque eu não pressionava. Fiquei na minha, paguei o que devia e não desafiava a autoridade dela na casa. Esse era o acordo tácito. Eu não precisava estar no comando. Só precisava que meu espaço fosse respeitado. Fora de casa, tinha uma pessoa que falava a real comigo, meu tio Graham. Ele é mais velho, trabalhou a vida toda e não tem papas na língua. Tomávamos café a cada algumas semanas. Ele conhecia minha situação e não me julgava, mas me alertou mais de uma vez. Disse na lata que pagar contas numa casa que você não controla sempre dava problema. Palavras dele, não minhas. Ele dizia: quando as pessoas se acostumam com o seu dinheiro, elas esquecem seus limites. Eu ouvi, mas não achei que fosse se complicar com a minha própria família. Na época, as coisas estavam estáveis. Não havia motivo para explodir. Isso mudou quando Joyce me chamou uma noite como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela me disse que minha irmã mais velha, Zoe, voltaria para ficar por um tempo. Zoe tinha 2 filhos e o relacionamento dela não deu certo novamente. Joyce se apresentou como uma ajuda temporária. Algumas semanas, talvez um mês, só até Zoe descobrir o que faria a seguir. Eu não fui logo discutir. Zoe é minha irmã. Não sou insensível. A vida atinge as pessoas às vezes, e eu não sou do tipo que diz não é meu problema de cara. Fiz perguntas básicas: quanto tempo, onde ficariam, qual era o plano. Joyce ignorou a maior parte. Disse que a gente se ajeitaria. Disse que família ajuda família. Disse que não iria realmente me afetar. Joyce tinha esse hábito de tratar meu trabalho como se fosse opcional. Como eu trabalhava de casa, não era de verdade no jeito que ela respeitava, e ela tinha se acomodado em outra suposição: eu não ia a lugar nenhum. Eu pagava, ficava quieto, mantinha as contas em dia. Na cabeça dela, isso significava que eu me adaptaria a qualquer situação. Foi aí que eu parei para pensar. Zoe e eu não temos um relacionamento próximo. Ela sempre foi barulhenta, reativa e acostumada a conseguir o que queria. Crescendo, Joyce constantemente a protegia.
Se Zoe precisava de algo, aquilo acontecia. Se Zoe cometia algum erro, alguém rapidamente cobria para ela. Aprendi cedo que questionar essa dinâmica só dava dor de cabeça. Então, quando Joyce disse que Zoe iria se mudar para cá, eu não disse não. Mas fiquei atento. Eu sabia como isso poderia acabar se os limites não fossem claros. Disse uma coisa para Joyce e mantive simples: meu quarto continua sendo meu. Meu setup de trabalho não pode ser mexido. Eu não estava pedindo permissão, estava estabelecendo condições. Ela assentiu e disse, claro. Disse que entendia. Disse, você está se preocupando demais. Isso era o que ela sempre dizia quando não tinha intenção de cumprir nada. Você está se preocupando demais era a maneira dela de encerrar a conversa sem aceitar os termos de verdade. Ela não pensava, o que acontece se ele sair? Ela pensava, ele vai se acalmar. Sempre se acalma. Eu não comprei totalmente a ideia, mas deixei pra lá. Na minha cabeça, mesmo assim, estabeleci limites. Decidi o que eu toleraria e o que não toleraria. Não estava planejando brigar, mas também não estava disposto a ceder. Eu tinha tempo e dinheiro demais investidos no meu trabalho para deixar tudo virar caos. Zoe estava voltando, com os filhos junto. Joyce já entrou no modo de proteção, e eu tive um mau pressentimento. Aquele tempo curto em que ela mencionou não significava o que Joyce pensava. Foi naquele momento que parei de assumir que tudo continuaria justo e comecei a prestar atenção de verdade. Zoe chegou numa tarde de terça-feira, sem aviso além de uma mensagem de Joyce: eles estão quase aí. Não a ela está chegando, mas a eles estão chegando. 2 carros apareceram, ambos lotados, com malas, caixas, coisas soltas empilhadas, como se ela não planejasse ir embora tão cedo. Ela não entrou como visitante. Entrou como alguém que estava retomando o território. Zoe parecia cansada e irritada antes mesmo de atravessar a porta. Sem cumprimentar, apenas um rápido aceno e começou a reclamar da viagem, do tempo e de como tudo estava difícil ultimamente. Joyce imediatamente entrou em modo conforto, pegando malas, fazendo perguntas, mandando Zoe sentar. As crianças correram pela casa sem ninguém dizer para onde ir. Léo era mais velho, barulhento e parecia que ia explodir de energia. Noel seguia, pegando tudo o que podia alcançar. Sapatos continuavam calçados, mochilas jogadas no chão. Tratavam a casa como se fosse um prédio público. No começo, fiquei fora daquilo. Voltei para meu quarto e fechei a porta. Esse era o acordo na minha cabeça: deixá-lo se acomodar, não ficar em cima, não criar problemas onde ainda não havia. Isso durou cerca de 1 hora. Ouvi passos no andar de cima. Mais de uma vez. As crianças corriam pelo corredor rindo, batendo portas. Eu entreabri minha porta e os vi entrando e saindo dos quartos como se fosse um jogo. Zoe não disse uma palavra. Joyce também não. Quando desci, Zoe estava na cozinha falando sem parar. Mal pausou quando entrei. Perguntou de novo sobre o que eu fazia, como se não soubesse. Dei uma resposta curta. Ela riu e comentou algo sobre computadores e como devia ser bom só ficar sentado o dia todo. Não reagi. Joyce riu também, como se fosse inofensivo. Deixei passar uma vez. Mais tarde, naquela noite, eu estava preparando comida quando Léo começou a perguntar sobre meu quarto, o que tinha lá, porque a porta estava fechada, porque eu precisava trancá-la. Zoe brincou dizendo que eu devia estar escondendo algo legal lá em cima. Parei isso na hora. Disse que meu quarto era meu espaço de trabalho, não área de brincadeira. Disse que os equipamentos não eram brinquedos e não eram baratos. Disse que as crianças não podiam entrar lá. Não fui rude, não gritei, fui claro. Joyce assentiu como se concordasse. Zoe virou os olhos e disse um ok naquele tom de quem não quer dizer de verdade. Nos dias seguintes, a casa ficou mais barulhenta. Zoe ficava acordada até tarde assistindo programas em volume alto. As crianças acordavam cedo e ninguém corrigia quando corriam pela casa. Armários ficavam abertos. Comida desaparecia rápido. As compras que eu fiz eram, de repente, para todo mundo. Sempre que surgia algum problema, Joyce reformulava a situação.
Continuava dizendo que só precisávamos nos ajustar, que Zoe estava estressada, que as crianças estavam passando por muito, que família ajuda família, mas ninguém mencionava regras. Zoe continuava fazendo comentários sobre o meu trabalho. Perguntava por que eu precisava de um quarto tão grande, porque precisava de todo aquele equipamento. Brincava que crianças hoje em dia ganhavam dinheiro sem fazer nada na internet. Joyce nunca a corrigiu. Repeti minhas palavras mais uma vez, com o mesmo tom calmo: meu quarto continua fora dos limites. Meu equipamento não pode ser mexido. Se as crianças precisarem de espaço, a gente encontra outra solução. Zoe sorriu e disse: claro. Naquela mesma noite, peguei Léo no meio da escada, indo em direção ao meu quarto. Eu disse para ele parar. Ele parou, mas parecia confuso, como se já tivessem lhe dito que estava tudo bem. Zoe não me apoiou. Apenas disse que ele estava curioso e foi embora. Foi aí que percebi que meus limites não estavam sendo levados a sério. Alguns dias depois, minha tia René passou por aqui. Ela é irmã da Joyce e não tem papas na língua. Ficou na sala por uns 10 minutos antes de me puxar de lado e perguntar se aquela era a nova situação. Eu disse que era temporário. Ela levantou uma sobrancelha, como quem não acreditava nem um pouco. Me disse para ficar de olho nas minhas coisas e não assumir que as pessoas respeitariam meu espaço só porque deveriam. Depois disso, comecei a prestar mais atenção. Notei pequenas coisas. Minha porta não estava trancada quando cheguei em casa, mesmo que eu sempre a trancasse. Minha cadeira estava um pouco fora do lugar. Uma das gavetas da minha mesa não estava completamente fechada. Nada desaparecido, nada quebrado, apenas o suficiente para me mostrar que alguém tinha entrado lá. Perguntei para Joyce sobre isso. Ela disse que não sabia de nada e me pediu para não acusar ninguém. Zoe disse que as crianças não tinham entrado no quarto e riu, como se fosse absurdo. Não discuti. Comecei a trancar a porta sempre que saía, mesmo que fosse só por pouco tempo. Uma tarde, voltei de buscar comida. Subi as escadas por hábito e parei no corredor, paralisado. Minha porta estava destrancada. Fiquei lá um segundo, com a mão na maçaneta, já sabendo que algo tinha mudado. Só isso já era errado. Eu nunca a deixava aberta. Entrei e imediatamente percebi que não era só alguém mexendo por curiosidade. Meu quarto estava revirado. Minha cama foi encostada mais na parede e estava coberta de brinquedos. Não eram apenas algumas coisas jogadas, mas uma verdadeira bagunça como se fosse uma sala de brincadeira. Caixas de plástico empilhadas perto do armário. Minha mesa não estava no lugar. Tinha sido arrastada para o lado, cabos puxados. Um monitor estava desligado e encostado na parede. Outro tinha marcas de dedos na tela. Léo estava sentado na minha cadeira, pés para cima, girando levemente. Noah estava no chão cercado pelos meus pertences, como se fosse um tesouro. Nenhum deles parecia confuso. Pareciam confortáveis. Perguntei o que eles estavam fazendo no meu quarto. Antes que qualquer um respondesse, Joyce subiu as escadas rápido. Não olhou ao redor, olhou direto para mim e disse para eu cuidar do meu tom. Falou que eu estava assustando as crianças e precisava me acalmar. Zoe veio atrás dela, braços cruzados, já irritada. Disse que as crianças precisavam de mais espaço e que fazia sentido usar meu quarto. Falou que o quarto de hóspedes era pequeno demais e que meu quarto funcionava melhor. Apontei para minha mesa e perguntei por que meu equipamento estava desligado. Joyce disse que não estava danificado e que eu poderia ligar de novo depois. Zoe disse que as crianças não tinham mexido em nada importante. Eu disse que aquele quarto não era apenas onde eu dormia. Disse que pagava aluguel por ele e o usava para trabalhar. Disse que mexer nas minhas coisas sem pedir não era aceitável. Joyce me interrompeu e disse que era a casa dela e que ela tomava as decisões. Falou que as coisas mudam quando a família precisa de ajuda. Disse que eu estava sendo inflexível. Eu disse que pagar aluguel sem ter direito a opinar não fazia sentido. Que, se eu era esperado para contribuir, meu espaço deveria ser respeitado. Zoe riu e disse que eu estava fazendo tempestade em copo d'água. Falou que eu não precisava de tanto espaço assim.
Disse que as crianças estavam passando por mais dificuldades que eu e que eu devia pensar nos outros, não só em mim. Joyce a apoiou. Falou que eu estava sendo dramático e egoísta. Ela disse que eu sempre complicava tudo e não conseguia simplesmente deixar as coisas passarem. Perguntei quanto tempo eles planejavam usar meu quarto. Joyce disse que não sabia e que dependia de Zoe se reerguer. Zoe disse que eu não deveria apressá-la e que eu não entenderia, porque não tinha filhos. Eu disse que precisava ter acesso às minhas coisas. Joyce disse que eu podia pegar o que precisasse, mas que não deveria entrar e sair do quarto sempre que quisesse, porque isso confundiria as crianças. Zoe disse que agora era o quarto deles e que eu precisava respeitar o espaço deles. Foi aí que caiu a ficha de vez. Eles não estavam pedindo. Não estavam negociando. Já tinham decidido. Eu disse que, se algo naquele quarto quebrasse, eu esperava que fosse substituído. Zoe revirou os olhos e disse que as crianças não eram destrutivas. Joyce disse que eu estava assumindo o pior e agindo como se todo mundo estivesse contra mim. Não discuti mais. Não havia mais o que discutir. Eles já tinham reescrito a situação, então eu era o problema. Naquela noite, esperei até a casa ficar silenciosa. Não anunciei o que ia fazer. Não pedi permissão. Subi as escadas e comecei a tirar o que realmente importava: laptop, HDs externos, equipamentos de áudio, hardware que eu não conseguiria repor rápido. Embalei tudo com cuidado e levei para o carro em pequenas viagens. Ninguém me parou. Ninguém fez perguntas. Na manhã seguinte, Joyce percebeu que a mesa estava quase vazia. Monitores sumidos, hardware sumido, as coisas importantes já fora do quarto. Ela perguntou para onde tinha ido meu equipamento. Eu disse que tinha tirado meu material de trabalho por enquanto. Ela não gostou, mas não insistiu. Mais tarde, disse que eu não deveria entrar no quarto, a não ser que precisasse de algo específico. Falou que seria melhor para todo mundo se eu ficasse fora do caminho. Zoe concordou e disse que eu precisava aceitar que as coisas eram diferentes agora. Eu apenas assenti e não respondi. Tranquei meu carro naquela noite com meu equipamento dentro e fui dormir no quarto de hóspedes, sabendo que algo fundamental tinha mudado. Não o quarto, mas a situação. A partir desse ponto, parei de tentar consertar as coisas. Parei de esperar justiça. Parei de assumir que minhas contribuições importavam. Eu ainda estava pagando pelo quarto. Só que não podia mais usá-lo. Quando meu setup saiu do quarto, o trabalho desandou rápido. E não de forma sutil. Não era um dia ruim ou uma tarde complicada. Era constante. Toda tentativa de fazer qualquer coisa se transformava em uma luta com o ambiente. Tentei trabalhar na mesa da cozinha primeiro. Achei que conseguiria por algumas horas. Durou uns 20 minutos. As crianças ficavam entrando e saindo sem parar, correndo pela cozinha, subindo nas cadeiras, encostando no meu ombro, perguntando o que eu estava fazendo, pegando meu laptop como se fosse brinquedo. Zoe nunca corrigia. Joyce dizia: eles só estão curiosos. Como se curiosidade explicasse as digitais na minha tela. Mudei para a sala à noite, pensando que ficaria mais quieto depois que as crianças fossem dormir. Não ficou. Zoe continuava acordada, assistindo programas em volume alto. Não perguntou se me incomodava. Não abaixava o volume quando eu estava em chamadas. Fones de ouvido não resolviam tudo. Eu ainda ouvia risadas, gritos, barulhos súbitos que cortavam qualquer coisa que eu estivesse escutando. As chamadas eram interrompidas. Tive que me desculpar mais de uma vez e reagendar reuniões. Prazos começaram a ser perdidos, não porque eu não estivesse tentando, mas porque não conseguia terminar nada direito. Eu não deixava de trabalhar por preguiça. Deixava de trabalhar porque não tinha um espaço adequado. Falei sobre isso calmamente mais de uma vez. Não bati portas nem joguei acusações. Apresentei opções que não prejudicavam ninguém. Mantive tudo prático. O quarto de hóspedes poderia funcionar se reorganizássemos. As crianças poderiam revezar de quarto por um tempo. Eu poderia mover minha mesa temporariamente. Se tivesse uma porta, poderia fechá-la. Não exigia que tudo voltasse ao normal de um dia para o outro.
Só precisava de algo funcional para poder trabalhar. Joyce rejeitou todas as sugestões sem pensar. Não fez perguntas, não avaliou opções. Disse que o quarto de hóspedes era pequeno demais. Disse que o revezamento confundiria as crianças. Ela disse que eu estava complicando tudo de novo e estressando todo mundo. Zoe nem se deu ao trabalho de fingir que considerava meu ponto. Riu e disse que eu deveria ser capaz de lidar com um pequeno inconveniente. Falou que pessoas com responsabilidades de verdade não podem reclamar de conforto. Cada vez que ela falava, parecia menos estresse e mais senso de direito, como se ela já tivesse decidido que meus problemas não contavam. Depois começou a ficar mais alta. Disse que eu não estava assumindo minhas responsabilidades. Falou sobre sacrifícios familiares, e que eu claramente não entendia isso. Disse: você tem sorte de não ter filhos dependendo de você e não faz ideia do que é pressão de verdade. Falava como se a luta fosse uma competição e ela já tivesse decidido que venceu. Joyce assentia, repetindo que Zoe precisava de apoio e que eu estava em posição melhor para me adaptar. Dizia que eu era jovem, flexível, e que tudo ficaria bem. Cada frase voltava ao mesmo ponto: eu podia lidar, então deveria lidar. Ao mesmo tempo, Joyce começou a pedir dinheiro com mais frequência. Não aluguel, mas extra, para compras, contas, despesas aleatórias que apareciam. Não era pedido como ajuda, era esperado. Como se minha contribuição fosse assumida, e questionar isso fosse racional. Zoe nunca ofereceu nada. Não falou em contribuir. Não perguntou quanto as coisas custavam. Não sugeriu dividir nada. Apenas agia como se tudo já estivesse resolvido. A casa ficou mais barulhenta. Zoe começou a convidar gente sem avisar, amigos, crianças, pessoas que eu não conhecia. A sala de estar virou um ponto de encontro que nunca esvaziava. O barulho nunca parava. Sempre havia alguém falando, rindo, se movimentando. Uma tarde, notei um dos meus cabos dobrado de forma brusca, como se tivesse sido puxado. Outra noite, encontrei minha cadeira arranhada. Coisas pequenas, mas não acidentais. Acontecem quando as pessoas não se importam. Quando tratam suas coisas como se já fossem comunitárias. Foi aí que comecei a registrar tudo. Tirava fotos do quarto sempre que precisava pegar algo. Anotava datas em que minha porta ficava aberta ou minhas coisas eram mexidas. Guardava recibos, não para discutir ponto a ponto, mas para ter um registro claro do que estava acontecendo. Queria ter certeza de que não estava imaginando coisas. René passou de novo perto do fim daquela semana. Ficou na sala por uns 10 minutos, observando o caos, ouvindo barulho, vendo como ninguém corrigia nada. Depois me puxou de lado. Disse que não se tratava mais de espaço. Falou que estavam vendo até onde eu ia se eles continuassem pressionando. Disse que, quando as pessoas se acostumam a você ceder, elas param de pedir. Ela disse: quanto mais tempo você ficar quieto, pior vai ficar. Naquela noite, sentei com Joyce. Não levantei a voz. Não acusei ninguém. Coloquei tudo de forma clara. Disse que meu trabalho estava sofrendo. Disse que estava pagando aluguel por um quarto que não podia usar. Disse que tinha oferecido soluções, e nenhuma foi sequer considerada. Joyce suspirou como se eu a estivesse esgotando. Disse que eu estava tornando tudo mais difícil do que precisava. Falou que eu deveria ser mais compreensivo. Eu disse que estava cansado de compromissos. Que ou meu quarto voltava para mim, ou eu iria embora. Não foi ameaça, foi declaração. Joyce não levou o ultimato a sério nem um pouco. Na manhã seguinte, agiu como se nada tivesse acontecido. Perguntou: quer café, como se tivéssemos tido uma noite normal. Falou sobre os afazeres que precisava fazer. Pediu se eu podia trazer um pacote mais tarde. Nem mencionou meu quarto. Quando disse que estava atrasado no trabalho porque não tinha espaço para fazê-lo, ela ignorou, dizendo que logo ia se acalmar. O problema era só barulho e tempo, não o fato de eles terem tomado o que eu estava pagando. Zoe levou ainda menos a sério. Riu abertamente, como se eu tivesse contado uma piada. Um dia, encostou no balcão e disse: você vai se acalmar quando ver quanto custa o aluguel. Depois acrescentou:
lugar não é barato. Em um mês você vai voltar. Disse que eu não sabia como estava bem e que estava sendo dramático por causa de um quarto. Não respondi. Parei de explicar. Pare de tentar corrigi-la. Eu não precisava ganhar uma discussão. Eu precisava de uma solução. Então, comecei a planejar. Olhava anúncios durante os intervalos. Fazia contas tarde da noite. Descobri o que realmente precisava e o que poderia cortar. Não estava procurando um apartamento dos sonhos. Eu precisava de uma porta, internet confiável e silêncio. Só isso. Um espaço onde eu pudesse trabalhar e dormir sem alguém tratar como propriedade pública. Em uma semana, encontrei um lugar que funcionava. Um quarto pequeno em um prédio antigo, limpo, nada de especial. O proprietário era direto ao ponto, não fazia mil perguntas e não se importava que eu trabalhasse de casa, contanto que o aluguel chegasse certinho. Custava mais do que eu pagava para Joyce, mas dava para bancar se eu me mantivesse disciplinado. Não contei para ninguém. Assinei o contrato, paguei o depósito, peguei as chaves e joguei no porta-luvas como se fosse um jogo extra. Continuei me movendo da forma como sempre fiz, quieto, constante, sem grandes anúncios. Então comecei a separar minhas coisas. A internet estava no meu nome. Agendei a transferência. Algumas assinaturas vinculadas à casa foram junto. Ajustei meus pagamentos para que o aluguel parasse no dia em que me mudasse. Não usei isso como ameaça para ninguém. Não fiz discurso. Apenas cuidei da situação como adulto. O provedor me disse que o serviço no endereço da Joyce seria desligado na manhã em que meu novo serviço fosse ativado, porque a conta estava sendo transferida comigo. Alguns dias depois, o clima na casa mudou. Joyce começou a perguntar sobre contas que nunca tinha perguntado antes. Você já pagou a internet? Perguntou casualmente. Comentou que as compras estavam mais caras ultimamente, como se estivesse testando a ideia de que eu poderia cobrir sem ser pedido. Não falou diretamente, mas dava para perceber que sentia pressão. Zoe começou a reclamar também. Disse que as coisas estavam mais apertadas do que esperava. Falou que achava que Joyce tinha mais dinheiro guardado. Fez esses comentários na sala em volume alto, como se quisesse que toda a casa ouvisse o quão injusto era. Nenhuma vez disse, posso ajudar. Nenhuma vez perguntou o que realmente custava. A tensão não explodiu de imediato. Ferveu por baixo, com pequenas discussões, tons afiados, portas batendo mais do que o necessário. Zoe explodia mais com as crianças. Joyce ficava quieta e curta com todos. De repente, irritada com pequenas coisas. A casa tinha aquela tensão constante, como se qualquer frase errada pudesse detonar alguém. Eu fiquei fora disso. Na noite anterior à minha mudança, contei para Joyce. Esperei até Zoe estar ocupada e a casa silenciosa. Sem audiência, sem drama. Achei um lugar, disse. Vou me mudar amanhã. Ela congelou por um segundo, como se seu cérebro precisasse processar. Amanhã, disse. Sim. O rosto dela mudou rápido. Começou a falar sobre o timing, o quão repentino era. Disse que precisava de mais aviso. Que não estava preparada para isso. Eu disse que dei aviso quando pedi meu quarto de volta. Foi aí que ela foi direto para o dinheiro. Como vou pagar as contas? Perguntou. Você ainda vai pagar aluguel no próximo mês também? Não pode simplesmente nos cortar assim. Eu disse, vocês vão ter que se virar. Zoe entrou no meio da conversa, e Joyce disse que eu estava me mudando. Zoe riu no começo, como se fosse brincadeira. Tá bom, disse, sorrindo como se me pegasse blefando. Claro que vai. Então percebeu que eu não estava brincando. A voz dela subiu rápido. Disse que eu era egoísta. Que estava abandonando a família. Que fazia isso de propósito para puni-los. Que estava tentando fazê-la parecer mal e deixá-la presa. Eu não levantei a voz. Não me defendi. Disse a verdade uma vez, não vou pagar para ser impedido de usar meu próprio espaço. Zoe explodiu dizendo que eu estava arruinando tudo, que estava fazendo birra, que ninguém mais iria ajudá-la agora.
Começou a listar os problemas dela como se eu fosse responsável por eles. Joyce pulava entre pânico e raiva. Um minuto dizia que não acreditava que eu realmente iria embora. No outro, que eu estava exagerando e cometendo um erro. Não mudei meu tom. Não pedi desculpas. Disse a Joyce que já tinha tirado meu equipamento de trabalho. Disse que eu sairia pela manhã. Disse que não estava negociando. Zoe resmungou algo sobre eu voltar atrás, mas ignorei. Naquela noite, a casa estava barulhenta. Portas batendo, crianças inquietas. Zoe andava de um lado para o outro, como se quisesse manter a tensão no ar. Joyce ficou no quarto dela. Eu empacotei o restante das minhas coisas pessoais silenciosamente, roupas, livros, qualquer coisa que eu não quisesse que se perdesse ou se mexesse. Durante a noite, ficaram apenas os itens pesados, mesa, cadeira, cabos restantes e caixas. Eu não ia arrastar móveis sozinho no escuro, isso ficaria para a manhã seguinte. Quando terminei, tranquei a porta do quarto de hóspedes pela última vez e deitei. Pela primeira vez em semanas, minha cabeça estava tranquila. Sem correria no corredor, sem discussão, sem esperar lá embaixo, sem pressão para me explicar repetidamente. Eles achavam que eu estava blefando. Não estava. De manhã cedo, fui com René. Sem anúncio, sem mensagem de aviso. Queria que tudo fosse feito de forma rápida e limpa. René saiu do carro primeiro e olhou para a casa por um instante antes de dizer: "Vamos pegar suas coisas e ir embora." Ela não estava ali para discutir com ninguém. Estava ali para garantir que nada saísse do controle. No momento em que entramos, Zoe já estava nervosa. Nem disse oi. Apenas nos encarou como se estivéssemos invadindo. "O que ela está fazendo aqui?" perguntou para Joyce, alto o suficiente para todos ouvirem. René sorriu educadamente. "Estou ajudando meu sobrinho a se mudar." Zoe revirou os olhos. "Ele não vai se mudar. Isso é ridículo." Não respondi. Fui direto para a escada. Zoe se colocou na minha frente na base. "Você não vai subir aí. As crianças estão dormindo." Não levantei a voz. Não desacelerei. "Saia do caminho", disse, calmo e firme. Ela não se moveu. Cruzou os braços e se plantou, achando que isso funcionaria. René se colocou ao meu lado. "Zoe", disse com firmeza, "esta não é sua casa." Zoe se virou bruscamente para René. "Não se meta. Isso é assunto de família." René não piscou. "Exatamente." Passei por Zoe sem encostá-la. Ela recuou meio passo, mais surpresa do que qualquer outra coisa. Foi quando Joyce apareceu na cozinha, já agitada. "O que está acontecendo?" exigiu. "Por que você está fazendo isso hoje?" "Eu te disse ontem", respondi. "Vou me mudar." O rosto de Joyce se contorceu e logo endureceu. Passou das lágrimas à raiva em segundos. "Você está destruindo esta família", disse. "Você tem ideia do que está fazendo?" Continuei me movendo. Quando abri a porta do que costumava ser meu quarto, a bagunça me atingiu de novo. Brinquedos espalhados, embalagens de comida na mesa, minha cadeira enfiada no canto, coisas que eu não reconhecia empilhadas nas prateleiras que antes estavam vazias. Eu já havia tirado o essencial, mas eles continuavam vivendo lá como se fosse deles. Nesse meio tempo, não tinha melhorado, tinha piorado. Zoe correu atrás de mim. "Você não pode simplesmente invadir aqui." "É o quarto deles", disse, já desligando o que restava do equipamento. "É meu", gritou. "Você está abandonando suas sobrinhas. Está realmente fazendo isso com crianças." René interveio. "Pare de usar seus filhos como escudo", disse. "Isso é sobre controle." Zoe se virou para ela. "Você não pode falar comigo assim." René não recuou. "Então não se comporte assim." Joyce ficou na porta chorando de novo. "Eu não pensei que você realmente faria isso", disse. "Achei que você ia se acalmar." Não olhei para ela. Continuei a empacotar. Peguei o que era meu, mesa, cadeira, equipamentos restantes, caixas de cabos. Nada extra, nada mesquinho, apenas meu.
Zoe rondava, fazendo comentários o tempo todo. Você é egoísta. Acha que dinheiro te torna melhor que todo mundo. Vai se arrepender disso. Ignorei. Em um momento, ela tentou pegar uma das caixas. René se colocou imediatamente entre nós. Não, disse. Isso é propriedade dele. Zoe levantou as mãos. Inacreditável. Ele realmente vai fazer isso. Joyce explodiu. Esta é minha casa, gritou. Você não pode simplesmente pegar as coisas e sair. Finalmente me virei e olhei para ela. Então não deveria ter tomado meu quarto enquanto pegava meu aluguel. Isso a calou por um segundo. As crianças acordaram no meio disso. Léo ficou no corredor observando. Noah começou a chorar. Zoe apontou para eles como se fossem prova. Olhem o que você está fazendo, disse. Você está machucando eles. Eu não respondi. René se agachou e disse para as crianças voltarem para a sala de estar. Joyce as conduziu, ainda chorando, ainda resmungando sobre como tudo era injusto. Quando o quarto ficou vazio, o clima mudou. Joyce percebeu que não conseguiria me parar. Zoe percebeu que gritar não estava funcionando. As duas apenas observaram enquanto eu carregava as caixas. Ninguém ajudou. Ninguém ofereceu tornar mais fácil. Elas apenas ficaram ali, paralisadas. Quando a última caixa entrou no carro, Joyce me seguiu para fora. Você não pode simplesmente nos deixar assim, disse. Somos família. Abri o porta-malas e o fechei. Família não te tranca fora do seu próprio espaço. Zoe gritou da porta. Não venha chorando de volta quando isso explodir na sua cara. Olhei para ela uma vez. Não vou. Entrei no carro. René entrou ao meu lado. Sem abraços de despedida, sem discursos, apenas o som do motor ligando. Quando nos afastamos, não olhei para trás. No meu novo lugar, estava silencioso. Silencioso demais no começo. Descarregamos rápido. René me ajudou a subir tudo e não comentou sobre o espaço. Quando a última caixa entrou, ela me olhou e disse: Você fez a coisa certa. Assenti. Depois que ela foi embora, tranquei a porta e fiquei encostado nela por um instante. Sem gritos, sem passos, sem tensão no ar. Pela primeira vez em semanas, eu podia respirar. As coisas começaram a desmoronar mais rápido do que eu esperava. Eu tinha saído há menos de uma semana quando a primeira ligação chegou. Joyce não perguntou como eu estava ou se tinha me instalado. Perguntou sobre a internet. A internet sumiu, disse. Você cancelou? Ela foi transferida comigo, respondi. Estava no meu nome. Houve uma pausa como se ela não entendesse a frase. Então o tom dela ficou mais áspero. Bem, você precisa colocar de volta. Zoe precisa dela para as crianças. Eu não moro mais lá, disse. Vocês terão que providenciar. Ela desligou na minha cara. 2 dias depois, as contas começaram a acumular. Joyce enviou screenshots das faturas como prova: luz, água, um aviso de pagamento que ela nunca tinha mencionado antes. Sem explicação, apenas números e pontos de interrogação. Respondi uma vez. Não vou pagar contas de uma casa em que não moro. Isso a deixou furiosa. Ela ligou já gritando. Disse que eu a deixei em crise. Que eu era irresponsável. Que eu devia dinheiro extra pelo resto do mês porque não dei aviso suficiente. Você pegou meu quarto enquanto cobrava meu aluguel. Eu disse. Esse foi o aviso. Ela me chamou de ingrato e desligou de novo. Zoe ficou quieta no começo. Mas isso não durou. Alguns dias depois, ela me mandou mensagens como se nada tivesse acontecido. Sem pedido de desculpas, sem assumir nada, apenas mensagens amigáveis e casuais perguntando como estava meu lugar e se eu já tinha me organizado. Não respondi. Ela tentou de novo naquela noite. Desta vez, sobre dinheiro. A mamãe está realmente estressada, escreveu. Todos estamos sob muita pressão agora. Talvez você pudesse ajudar um pouco até as coisas se acalmarem.
Respondi uma vez. Você mora lá, você pode ajudar. Foi aí que o tom mudou. Ela disse que eu estava sendo cruel. Que eu estava punindo as crianças. Que eu estava tentando fazê-la falhar de propósito. Que ela nunca faria isso comigo. Não respondi. Sem internet, a casa ficou mais barulhenta. As crianças não conseguiam assistir nada online. Zoe reclamava constantemente para Joyce. Joyce explodia de volta. As discussões começaram a acontecer abertamente, em vez de atrás de portas fechadas. Então Joyce tornou tudo público. Postou online sobre como o filho saiu de casa em um momento difícil. Não mencionou meu nome, mas era óbvio. As mensagens começaram a chegar imediatamente. Primos, uma tia com quem mal falava, até uma amiga da Joyce. A mesma pergunta sempre: o que realmente aconteceu? Ignorei por um dia. Depois parei de fingir que silêncio era maturidade. Não escrevi um texto enorme. Não discuti nos comentários. Postei uma coisa, e apenas uma: os fatos. Screenshots das transferências de aluguel. A conta de internet no meu nome. Fotos com data do meu quarto antes e depois de terem tomado. Sem insultos. Sem discursos. Apenas provas. O clima mudou depois disso. As pessoas pararam de perguntar o que aconteceu e começaram a perguntar por que Joyce havia omitido aquela parte. A postagem desapareceu no dia seguinte. Então as mensagens começaram a chegar: primos, uma tia com quem eu mal falava, até uma amiga da Joyce. Todos faziam alguma versão da mesma pergunta: o que realmente aconteceu? Eu disse a verdade. Curto e direto. Paguei aluguel. Paguei contas. Meu quarto foi tomado. Fui trancado fora. Eu saí. A maioria parou de responder depois disso. Alguns disseram que entendiam. Um disse: não te culpo. A postagem desapareceu no dia seguinte. A situação de Zoe piorou depois disso. Sem internet e com contas acumulando, Joyce começou a pressioná-la a contribuir. Zoe reagiu com força. Elas brigavam constantemente. Joyce esperava que Zoe assumisse responsabilidades do jeito que eu assumi. Zoe não estava preparada para isso. Foi aí que veio a ironia. As crianças foram movidas de volta para o quarto de hóspedes, não porque fizesse sentido, mas porque não havia outra opção. Exatamente aquilo que eu havia sugerido desde o início de repente se tornou aceitável depois que eu saí. Meu antigo quarto ficou vazio por um tempo. Sem brinquedos, sem equipamentos, apenas um lembrete. Joyce me ligou de novo algumas semanas depois. Soava cansada. Não estava brava, apenas exausta. Não achei que você realmente iria embora, disse. Eu te disse que iria, respondi. Achei que você ia se acalmar, disse. Achei que ia perceber que isso é família. Fiquei em silêncio. Ela suspirou. As coisas estão mais difíceis agora. Eu sei, respondi. Houve uma longa pausa. Ela não se desculpou. Não admitiu o erro. Apenas disse: queria que você tivesse lidado com isso de outra forma. Respondi uma vez e acabou. Eu lidei com aquilo da única maneira que podia. Ela não discutiu. Depois disso, as mensagens diminuíram. Zoe parou de me procurar completamente. Ouvi por terceiros que ela estava procurando um lugar para morar sozinha, que Joyce estava sobrecarregada, que a casa estava tensa o tempo todo. Nada disso me surpreendeu. O que me surpreendeu foi o quão silenciosa minha vida se tornou. O trabalho andou bem depois que me instalei. Recebi pagamento de um projeto que estava atrasado. Montei meu equipamento exatamente como queria. Ninguém mexeu. Ninguém comentou. Ninguém ficou rondando. Algumas noites trabalhei até tarde, não porque precisava, mas porque podia. O silêncio não era pesado. Era limpo. Eu não estava mais bravo. Não ficava repetindo discussões na cabeça. Não me preparava para ouvir passos. Eles achavam que o respeito desapareceria quando eu saísse. Não desapareceu. Ele nunca esteve lá para começar.